Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando um comentário bíblico para você dos capítulos do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento. Estamos no livro de Êxodo. Êxodo é marcado por algumas coisas: o nascimento de Moisés, as 10 pragas, a instituição da Páscoa, a travessia do Mar Vermelho, a nuvem que guiava o povo de dia, a coluna de fogo à noite, as provisões de Deus fazendo da água, da rocha sair água, das águas amargas em águas doces, Deus mandando maná, providenciando até que o povo chegasse no pé do Monte Sinai. E lá no pé do Monte Sinai eles vão acampar, e aí Deus vai dar os 10 mandamentos, e Deus também vai mandar que eles construam o tabernáculo. Eu trouxe aqui uma pequena imagem para que você tenha uma ideia da coluna que cobria. Nós estamos aqui ao pé do Sinai, não é? Esses seriam os acampamentos, e ali no meio da onde sai essa coluna seria a presença de Deus no pé do Monte Sinai, do tabernáculo. Então uma nuvem cobria, era mais ou menos algo assim, glorioso, né? Deus vai mandar eles construir o tabernáculo, e aí começa com as peças do tabernáculo. A primeira peça que nós vimos no capítulo 25 é a Arca do Senhor. A Arca do Senhor é mais ou menos assim, não é? Era uma arca de madeira de cetim, coberta toda de ouro, com os varais. Isso é só para você ter uma ideia da arca, né, que Deus mandou eles construir. A arca, né, aqui tem outra foto da arca com os querubins voltados pelo propiciatório, uma coroa ao redor. Então é isso que Deus mandou eles construir, a arca. Eu trouxe também uma pequena réplica da arca, né, que os varóis estão postos embaixo. Então, mas a arca era mais ou menos assim, com os querubins, tá vendo? E esses varais era para carregar a arca do Senhor, não é? Essa arca indicava a presença de Deus. Nela estavam as tábuas dos 10 mandamentos. Então, assim você tem uma ideia da arca, como ela seria. Deus também mandou que eles construíssem a mesa por os pães da propiciação. E essa seria a mesa para o pão da propiciação, os pães colocados aqui, né? Então, essa seria a mesa. Outra foto da mesa, junto com o candelabro. Desse lado do tabernáculo estava a mesa, do outro lado estava o candelabro. O candelabro é o castiçal que servia para iluminar, não é? Eu tenho aqui mais uma réplica do castiçal com 7 pontas, para você ter ideia. E aqui acendia-se as velas, não é? Vou mostrar ainda outra réplica do castiçal, tá vendo? Assim era o castiçal, com 7 pontas, e acendia-se, punha óleo aqui dentro, que era o óleo para queimar as velas, e acendia-se as velas do castiçal, não é? Então isso te dá uma ideia do tabernáculo. Agora nós vamos falar das cortinas do tabernáculo. O tabernáculo tinha cortinas. Aqui é a ideia do tabernáculo com as suas cortinas. Esse do capítulo 26. Aqui, aí ele vai dizer assim: e farás o tabernáculo, capítulo 26, verso 1. E o tabernáculo fará 10 cortinas de linho fino torcido, e pano azul, e púrpura, e carmesim, com querubins as fará a obra esmerada. Então, esse tabernáculo teria nas cortinas, um outro exemplo aqui do tabernáculo com as cortinas, ele tinha também a figura de querubins, não é? Esse era o tabernáculo que Deus mandou eles construir. 10 cortinas de linho fino torcido, né? Os linho fino torcido, as cortinas, o linho fino. O linho fino normalmente é branco e representa a santidade. Eles também colocariam pano azul, que representa algo celestial.
a púrpura, que representa a realeza, e o carmesim, que é a cor vermelha, que representa o sangue. E que querubins as fará de obras esmeradas. Os querubins, assim como estava em cima da arca, também os querubins estavam desenhados na cortina do tabernáculo. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, 14 metros, e a largura de uma cortina de 4 côvados, 2 metros. Todas as cortinas serão de uma medida. 5 cortinas vão se enlaçar uma à outra, e as outras 5 se enlaçarão uma com a outra. Então, eles iam pôr cortinas, está vendo? Todas aqui, ó, as cortinas do tabernáculo, as cobertas, para cobrir. E farás lançadas de pano azul na ponta de uma cortina da extremidade e na juntura. Assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. Essas cortinas iam se juntar. 50 laçadas farás uma cortina e outras 50 laçadas nas extremidades da cortina, que está a segunda juntura. As laçadas estarão travadas uma à outra. Essas 50, muitos também vê no ano do jubileu, né? Tinha o ano do jubileu, que eles completavam a cada 50 anos. E aqui tem as 50 cortinas. Fará também 50 cochetes de ouro, e ajuntará com esses cochetes uma a outra, assim o tabernáculo. Então as cortinas ao redor do tabernáculo e depois as cortinas por cima do tabernáculo. Farás também cortinas de peles de cabra. As peles de cabra era para cobrir o tabernáculo. Interessante que o tabernáculo, nós olhando por fora, não víamos muita beleza, mas a beleza estava quando entrava. Da mesma forma, diz que Cristo, quando foi para a cruz, seu parecer não tinha formosura, não é? Mas, no entanto, ele levou as nossas dores. Farás também cortinas de pelos de cabra por tenda sobre o tabernáculo, de 11 cortinas a farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, mais ou menos 15 metros, e a largura da mesma cortina de 4 côvados, 2 metros. Essas 11 cortinas serão de uma medida, todas iguais. Servia para ir cobrindo o tabernáculo. E ajuntará 5 dessas cortinas por si, e as outras 6 também por si, e dobrará a 6ª cortina diante da tenda. Elas dobravam as cortinas, não é? Essas cortinas vão ser laçadas e elas podem dobrar, enrolar por cima da tenda, não é? Era assim que as cortinas iam estar. E fará 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade e na juntura, e outras 50 laçadas na borda de outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 cochetes de cobre e meterás os cochetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda para que seja uma. Então elas estariam entrelaçadas, essas cortinas, né? Mostrando entrelaçada, ligada por cochetes. Muitos veem aí a união que tem que haver na casa de Deus. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. As cortinas tinham que estar unidas, como os crentes na casa de Deus precisam estar unidos. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, metade da cortina que sobejar, penderá sobre as costas do tabernáculo. Então as cortinas, quando sobejava, ia pender sobre as costas do tabernáculo, não é? Então essa era a ideia das cortinas, para prender. E um côvado de um lado e outro côvado de outro, que sobregerá no comprimento das cortinas da tenda, penderá sobejo aos lados do tabernáculo, de um e de outro lado, para cobrir. Então, tanto de um lado como o outro, essas cortinas iriam cobrir o tabernáculo. Eram várias cortinas para cobrir o tabernáculo. Farás também a tenda uma coberta de pelo de carneiro, tintas de vermelho, e a outra coberta de peles de texugo em cima. A pele de texugo ela é impermeável, e a pele de carneiro dá ideia
como o Cordeiro de Deus, né? A pele seria sobre o tabernáculo. As tábuas do tabernáculo. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de cetim, que serão levantadas. O comprimento de uma tábua será 10 côvados, 5 metros, e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado, mais ou menos 75 centímetros. 2 colcheiras terá cada tábua travada uma outra. Assim fará todas as tábuas do tabernáculo. E fará as tábuas para o tabernáculo, assim, 20 tábuas para a banda do meio-dia ao sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para suas 2 colcheiras e 2 bases de outra tábua para as suas colcheiras. Não é? Então, essas tábuas serviam para firmar o tabernáculo, não é? Elas iam, essas tábuas aqui, ó, firmando o tabernáculo para que a cortina caísse por cima do tabernáculo. Também fará 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo para a banda do norte. Então, era 20 tábuas para a banda do sul, 20 para a banda do norte. Com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra. Ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fará 6 tábuas. Para o ocidente, que era o oeste, 6 tábuas. Fará também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo de ambos os lados. A porta ficava para o leste, as costas para o oeste, onde punha-se o sol. E por baixo se ajuntarão, e também em cima dele ajuntarão uma argola. Assim fará com que as 2 tábuas, ambas serão por tábuas pelos 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, uma base para cada tábua, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo da outra tábua. Assim fará 5 barras de madeira de cetim para as tábuas de um lado do tabernáculo. As 5 bases de madeira de cetim, está aqui, ó, 5 bases, né? Representa também o Pentateuco, essas 5 bases de madeira de cetim que estariam na porta do tabernáculo, né? Assim farás 5 barras para de um lado, como 5 barras para as tábuas, ao lado do tabernáculo de ambas as bandas, para o ocidente, como para uma para o ocidente e outra para o oriente. E a barra do meio estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas. As tábuas serão todas cobertas de ouro, assim como também a arca era feita de madeira de cetim coberta de ouro, não é? As tábuas seriam assim cobertas de ouro. E as suas argolas para meter por elas barras, também as barras cobrirá de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Tudo o que ele deveria fazer era conforme o modelo que era mostrado. Depois farás um véu de pano azul representa a cor celestial, púrpura e carmesim e linho fino torcido com querubins de obra o fará. Então tinha essas cores, azul, branco, linho, tudo aqui na entrada da porta. E também tinha, no desenho dessas portas, havia dessas querubins, tanto aqui nesse véu, como nesse aqui que entrava, não é? Do tabernáculo. Então levantarás conforme o modelo. Depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido com querubins. Então dentro do tabernáculo haveria então esse linho fino torcido. Aqui são as tábuas para levantar o tabernáculo, e depois era coberto. E tudo, essas partes transpassavam para as tábuas poder levantar o tabernáculo.
E porá sobre 4 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro, sobre 4 bases da prata, seus cochetes serão de ouro. Pendurará o véu debaixo do cochete, e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. Então a arca do testemunho ia para trás do véu, e haveria um véu separando o lugar santo do santo dos santos, né? Então, aqui olhando essa figura, a arca estaria aqui, seria o lugar santíssimo, esse era o lugar santo, esse era o santo dos santos, e haveria um véu aqui, com figuras de querubins para separar um ambiente do outro. E o véu fará a separação entre o santuário e o lugar santíssimo, não é? E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. O lugar santíssimo é o santo dos santos, onde estaria a arca do testemunho. Depois haveria um véu separando, né, do lugar santíssimo do lugar santo. E a mesa porás fora do véu, e o castiçal de fronte da mesa, do lado do tabernáculo. Então, fora do véu, né, aqui estão as cortinas, com as cores azul, linho, carmesim, e aí fora do véu estaria a mesa com os pães e o castiçal, um em frente ao outro. É isso que ele está dizendo aqui no verso de número 35. A mesa se porá fora do véu, o castiçal de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e a mesa porás a banda do norte. Então o castiçal ficaria ao sul e a mesa com os pães ao norte. Dessa forma, o castiçal estaria para o sul e a mesa para o norte. A arca para o ocidente, né? E a porta do tabernáculo para o oriente. Farás também para a porta da tenda uma coberta de pano azul e púrpura e camesim, linho fino, obra do bordador. Seria aqui a cortina, né, para sair para fora, e linho fino, a linho, a azul, carmesim, púrpura, estariam todas essas cores aqui na porta do tabernáculo. Cada cor dessa tem um sentido, não é? O pano azul representa o celestial, a púrpura representa a realeza, o carmesim, o sangue de Jesus, e o linho fino de obra do bordador. E fará para essa coberta 5 colunas de madeira de cetim, e cobrirá de ouro seus cochetes, senão de ouro far-lhe-á a fundação das 5 bases. Então eram 5 colunas de madeira coberta de ouro para as bases. Aqui as paredes assim de madeira coberta de ouro. Era assim que deveria ser. E agora vai falar do altar do holocausto. O altar do holocausto é esse altar aqui. Aqui seria sacrificado os cordeiros nesse altar de holocausto. Esse chifre servia para amarrar de corda o cordeiro, para que ele não escapasse na hora de ser imolado. O cordeiro era amarrado e sacrificado. Jesus também, quando foi preso, foi manietado, não é? Esse é o altar de holocausto. Ficava do lado de fora, no pátio do tabernáculo. Se nós olharmos uma figura do tabernáculo de novo, então esse altar estaria aqui, ó, do lado de fora no pátio. E aí também tinha uma pia com água, e aqui é o lugar santo, e aqui o santo dos santos. Tinha 3 dimensões do tabernáculo: o pátio, onde ficaria o altar do holocausto, a pia para o sacerdote se lavar, não é? E aqui até o santo dos santos. Dizem que o tabernáculo representa o altar aqui do holocausto, a redenção em Cristo. A água que se lavava, o nosso batismo. Lugar santo de comer o pão, a santa ceia. O castiçal, a luz. Cristo é a luz e nós somos luz. O altar de ouro de incenso para queimar representa as nossas orações.
e o Santo dos Santos, a nossa comunhão mais íntima com Deus, não é? Então farás também o altar de madeira, esse altar também seria de madeira de cetim. 5 côvados será seu comprimento, 2,5 metros, e 5 côvados a sua largura, e 3 côvados a sua altura. E fará as suas pontas 4 cantos. As suas pontas serão uma peça com o mesmo e cobrirás de cobre. Esse altar do holocausto seria de cobre. Faria também caldeirinhas para recolher a cinza. Então teria aqui embaixo caldeirinhas para recolher as cinzas. E as suas pás, e as suas bacias, seus garfos, seus braseiros, todos os utensílios fará de cobre. Esse altar era de cobre, ficava do lado de fora. Farás também um crivo de cobre de forma de rede. Está aqui o crivo de forma de rede, não é? E farás 4 argolas, da qual meterá nos 4 cantos. As argolas servia para passar os varais, para carregar aqui as argolas nos cantos, passaria os varais para carregar esse altar, não é? Porás dentro do cerco do altar para baixo de madeira com a rede, chegue ao meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de cetim, e os cobrirá de cobre. Aqui vai os varais, coberto de cobre. E os varais meterão nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar, quando for levado. Então, aqui estariam os varais. Quando o altar fosse levado, seria levado por esses varais. Oco de tábua farás, como te mostrou no monte, assim o farão. O pátio, tabernáculo. Farás também o pátio do tabernáculo ao lado do meio-dia para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido, não é? As cortinas do pátio. Deveria também nas cortinas, linho fino torcido. Aqui estaria o altar, a bacia, e ao redor todo de linho fino, né? Torcido. O pátio terá cortinas torcido, o comprimento de cada lado será de 100 côvados, 50 metros teria, 100 côvados. Também as suas 20 colunas, suas 20 bases serão de cobre, e os cochetes da coluna e as suas faixas serão de prata. O cobre, né, indica, o ouro indica a realeza, a prata indica a redenção, e o cobre o sacrifício, o holocausto. Assim também do lado norte, as cortinas na largura serão de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas, não é, serão suas bases, 10 bases. As colunas teriam suas bases, não é? Aqui está novamente o tabernáculo, aqui ficaria para a banda do sul, aqui para a banda do norte, aqui para o leste e aqui para o oeste. Até a posição geográfica era importante. E as suas faixas serão de prata. Assim também do lado norte, a cortina na largura serão 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas, suas 20 bases serão de cobre. Os cochetes da coluna e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio, ao lado do ocidente, haverá cortinas 50 côvados, e as suas colunas 10, e as suas bases 10, 5 metros de altura, que era normalmente maior que qualquer homem, para que ninguém ficasse olhando pelas cortinas, não é? Semelhante à largura do pátio do lado oriental para o levante, será de 5 côvados, de maneira que haja 15 côvados de cortinas de um lado, e suas colunas 3, suas bases 3. E 15 côvados de cortina do outro lado. Então, os lados teria 15 côvados, 7,5 metros. De comprimento, 50 metros. Era assim que deveria ser feito. E 15 côvados de cortina de um lado, suas colunas 3, suas bases 3. E a porta do pátio, que era essa porta aqui. A porta do pátio haverá uma coberta de 20 côvados de pano azul,
e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido, obra do bordador, e suas colunas, suas bases, 4. Então aqui teria novamente as cores, né? Essas cores, branco, azul, a púrpura, o carmesim, todas essas cores estariam na porta. E é interessante que havia 4 bases na porta. Muitos veem nessas 4 bases os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. A porta como Jesus diz, eu sou a porta. O altar do holocausto como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A água a qual Cristo disse, alguém tem sede, venha a mim e beba. Entrando no lugar santo, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida, né, com o Evangelho de João, e depois o altar do incenso, e depois no lugar santo eu e o Pai somos um. Então todos veem base nessas colunas da representação do próprio Cristo. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixa de prata, e os seus cochetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. A prata, a redenção, o cobre, o sacrifício. O comprimento do pátio será de 100 côvados. 100 côvados esse comprimento, tá vendo? 50 metros, mais 100 côvados do outro lado. O comprimento será de 100 côvados, a largura da banda de 50 e a altura de 25 côvados. E altura de 5 côvados, de linho fino torcido, mas suas bases serão de cobre. No tocante a todos os utensílios do tabernáculo, em todo o serviço, até todos os seus pregos e todos os pregos do pátio serão de cobre. Então havia material de prata, de ouro e de cobre. Esses são os 3 metais que era usado no tabernáculo. O azeite puro, tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel, para que traga azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro. O azeite seria para o candeeiro, né? Seria colocado nessas copas o azeite para fazer arder as lâmpadas continuamente. Essas lâmpadas seriam acesas, né? De azeite seria aqui, e na tenda da congregação fará do véu que está diante do testemunho. Arão e seus filhos porão em ordem, desde a tarde pela manhã, perante o Senhor, um estatuto perpétuo será esse pelas suas gerações, os filhos de Israel. Então aqui nós vamos ver o azeite para acender as lâmpadas, para arder as lâmpadas. A nossa lâmpada espiritual, também para acender e arder, é preciso ter o azeite. O azeite é símbolo da unção do Espírito que vem à nossa vida. Então é importante que nós tenhamos azeite. Na parábola das 10 virgens, 5 eram prudentes e levaram azeite para suas lâmpadas, e 5 eram insensatas e não levaram azeite, não é? Que a nossa vida tem azeite, tem a unção do Espírito. Tudo no tabernáculo tem um sentido, tudo no tabernáculo tem um correspondente no Novo Testamento. Então vale a pena estudar o tabernáculo, notar esses móveis como a arca, o castiçal, a mesa da propiciação. Estude sobre isso, não é? Medite na profundeza que consiste o tabernáculo, e eu espero que você possa aprender muito sobre isso, não é? Nós estamos mostrando para que você tenha uma ideia geral, não é só lendo, né? Mas o tabernáculo, existe uma figura muito bonita do próprio Cristo e da nossa salvação e da nossa comunhão com Deus através do tabernáculo, não é? Tudo nesse tabernáculo tem um sentido para nós. O altar, a pia, a mesa com os pães, o candelabro, o altar de ouro, de incenso, a arca do Senhor, os véus, não é? 3 compartimentos diferentes, o pátio, o lugar santo, o santo dos santos. Da mesma forma nós somos espírito, alma e corpo. Não é? Tudo isso é interessante, esses 3 compartimentos do tabernáculo. Amém? Com isso nós encerramos Êxodo 26 e 27.
Êxodo 28 será a escolha dos sacerdotes e falamos boa parte da construção das peças do tabernáculo, da arca, do candelabro, não é? O sentido, a presença de Deus, a luz de Deus, o pão de Deus, tudo isso importantíssimo para a nossa fé em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Quem esteve convosco mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Ajude a divulgar o nosso canal, mande esse vídeo para as pessoas serem abençoadas e que Deus abençoe grandemente. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja convosco, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Deus vos abençoe. Volte para assistir a leitura do capítulo 28 e 29 do livro de Êxodo. Terminamos o capítulo 26 e 27. Deus vos abençoe. Amém.